Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Bem-vindo à Faculdade. Estamos de volta! A quarentena tá aí, não estamos fazendo absolutamente nada. Como tá a vida de vocês? Vocês estão conseguindo sobreviver a essa quarentena? Já brigaram com o crush? Já largaram do namorado? Já surtaram e deixaram o cabelo crescer e depois rasparam tudo de uma vez? Estão tendo aula EAD? Não tá tendo aula EAD? Tá funcionando a vida? Ou vocês estão simplesmente existindo? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como que é morar fora, quando você estuda fora da sua casa, e dar um pouco da minha realidade de quem estuda na cidade onde nasceu. Deu pra entender? Mas é isso aí. Bom, pessoal, eu moro e estudo na mesma cidade que eu nasci. Então, eu sou nascido e criado aqui em Araraquara, no interior de São Paulo. E eu optei por fazer a odontologia aqui, porque é uma odontologia bem conceituada e bem conhecida no país. E eu já tinha ela aqui, então era muito mais fácil eu prestar e já continuar aqui. Porque os quesitos de morar com os pais e também os gastos que eu teria morando fora e tal. E hoje a gente vai vir aqui conversar nesse vídeo pra ver se é bom ou não morar fora. Eu escolhi estudar na mesma cidade que eu moro, que eu nasci, porque pra mim era muito mais fácil, era muito mais cômodo. Eu já conhecia o campus, eu já conhecia vários professores, eu já tinha uma certa experiência com algumas pessoas que estudavam lá. Então eu achei que eu não teria grandes dificuldades em me adaptar, porque a palavra na graduação é adaptação. Você precisa ter uma certa adaptação, você precisa aprender a se adaptar a tudo, aos momentos novos da vida. Mesmo eu que moro com os meus pais na cidade onde eu nasci, eu tive que me adaptar em diversos momentos, tive que aprender a me virar. Tive que aprender a ir pro centro, a pé, a andar, fazer isso, fazer aquilo, pagar isso, pagar aquilo, a assumir as minhas responsabilidades. Então, morar fora, você vai pegar essas responsabilidades e elevar num nível muito maior. Então vamos lá. Quando a gente considera morar fora, o que a gente tem que ter em mente? A localização, os gastos fixos, água, luz, telefone, internet, alimentação, né, o que você vai comer, onde você vai comer, um extra que você tem que ter caso você queira ir pra festa, caso você tenha uma emergência, caso você precise comprar alguma coisa diferenciada. Se eu estiver esquecendo de mais alguma coisa, o pessoal pode colocar sempre aqui embaixo. O que acontece sempre com o pessoal que eu vejo que mora fora, que são meus amigos e que me dão muita ajuda e que me deram muitas dicas para poder falar hoje para vocês sobre isso, é sempre procurar uma boa localização. É claro que se você vai alugar uma casa mais distante da faculdade, você vai ter um valor menor, e isso muitas vezes compensa, mas às vezes a localização, para quem vem de fora e não conhece a cidade, é um pouco complicada, porque você vai ter que andar alguns quarteirões, mais do que alguns quarteirões, você talvez tenha que pegar ônibus, talvez Uber, se você tiver mais condição, se você tiver um carro ou uma moto, um meio de locomoção, fica mais fácil. Mas se você não tem, é sempre mais complicado e você tem que pôr na balança se o aluguel mais alto compensa ou não. No caso do aluguel, se a gente for comentar mais ou menos na faixa de preço de quanto é um aluguel na faculdade, né, nos entornos da faculdade aqui, vai estar numa faixa aí de uns 700 até uns 1.200 reais. Isso a gente tá falando para kitnets e apartamentos que você vai morar sozinho, né? A gente não tá pensando em apartamentos, por exemplo, eu tenho amigos que moram juntos num apartamento, eles pagam 1.700 por mês, só que eles dividem entre eles, fica 400 e poucos para cada um. Também é uma possibilidade, você pode dividir apartamentos com pessoas, vocês podem alugar uma casa e dividir, cada um pagar uma parte, o que é muito bom, porque ajuda a diminuir custos e também ajuda a dividir contas, no caso de água, luz, internet. Mas voltando, se a gente for pensar em morar sozinho, como eu tenho alguns amigos que moram sozinhos, a gente vai ver numa faixa aí de uns aluguéis de 700 a 1.200 reais, dependendo da localização, de como é a estrutura do lugar. Eu tenho um amigo que mora num prédio que é literalmente na esquina do lado da faculdade, é 1.200 por mês. Ele pode acordar às 7h30 para ir para aula às 7h45. Assim como eu tenho amigos que moram em kitnets, que ficam a 10 quarteirões da faculdade, eles precisam acordar às 6h30, porque tem que tomar banho e tudo mais para poder ir para a faculdade, que é um pouco mais longe. Kitnets para estudantes você vai ter um monte ao redor da faculdade. Também temos as questões das repúblicas. Eu não sei quanto é que tá hoje uma questão de valores de repúblicas. Acho que deve estar em uns 500 reais. Desculpa se eu não acertar os preços, os valores, porque de república realmente eu não sei. Mas é uma opção, porque você pode considerar morar com várias pessoas, até 15 pessoas, 12 pessoas, e dividir muitos custos e gastos, e você pode ter piscina, você pode ter empregada, você pode ter sua comida, sua roupa lavada. Também entra a questão do custo
custo-benefício. As outras partes de morar numa república, ter uma bagunça, talvez ter uma festa, então nem sempre você vai ter uma paz, às vezes você tem que compartilhar um quarto, não é um quarto só seu, mas aí são outras coisas, outros problemas, que aí também cada um tem uma opinião sua formada sobre isso. Bom, já falamos do aluguel, cerca de 700 a 1.200 reais por mês, a gente falando em torno aqui no centro da cidade, tá? Se for morar mais longe, é mais barato, mas vamos falar do centro da cidade, morando sozinho num apartamento. Aí a gente vai pôr a água, a luz, que mais ou menos uns 100 e pouco dá os dois, né? Duvido que alguém gaste mais do que 100 reais de água e mais de 100 reais de luz, morando numa kitnet, que o máximo que é lavar louça e tomar banho. Mas a gente coloca a internet, que temos os planos de internet, de 59 até 200 reais, vai depender de quantos gigas vocês precisam, de quantos megas. Tá, agora a gente entra em alimentação. A alimentação é uma coisa mais complicada também, porque tem gente que passa o mês inteiro com miojo e tem gente que passa o mês inteiro sei lá, pedindo beirutes e esfirras e pizzas em diversos lugares. Aqui em Araraquara, graças a Deus, uma coisa que não falta é restaurante. Cada esquina do centro você tem um lugar legal e muito top pra você poder pedir comida, desde hambúrguer até comida japonesa. E isso, se você não tiver cuidado, não tiver um controle, você se perde. Então vamos supor que a gente coloque aí nessa conta uns 200 reais de alimentação por mês, considerando que você faz uma compra de mais ou menos uns 70 reais, 80, 90 reais, mais os gastos que você pode ter à parte, num dia que você pede uma pizza, num dia que você compra uma coisa diferenciada, vamos encaixar uns 200 reais. Então já foram 700, mais 100 e poucos reais de luz, mais 200 reais dessas comidas, desse gasto fixo de comida, até mais, vamos pôr uns 300 reais de gasto de comida, por que não? Se fosse comigo, eu já teria colocado uns 500, porque eu adoro comer porcaria. Então a gente já vai vendo, chegando numa conta que numa média mensal a gente já dá cerca de 1.000 e poucos reais de gastos. Eu sou péssimo em exatas, isso é óbvio que eu sou péssimo em exatas, mas talvez, se eu estiver de bom humor, eu vou fazendo as contas e colocando aqui pra vocês. Então já chegamos numa conta de 1.000 e poucos reais, certo? Desses 1.000 e poucos reais, a gente precisa sempre encaixar mais valores que a gente vai gastar, porque a gente não vive só de água, luz e comida, não é? A gente precisa também encaixar festas, rolês alternativos, coisas à parte que a gente, vamos falar que é a miscelânea, que é comprar uma blusa, comprar um sapato, comprar uma calça, porque às vezes a faculdade, a universidade, o campus, eles têm diversos itens pra você comprar nas lojinhas, nos DAs, né, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, que às vezes você tem interesse, seja uma blusa de frio, seja uma bata, seja um colete. As próprias repúblicas fazem colete, samba canção, então você vai querer comprar, eu acredito. Então aí a gente pode colocar também mais uns 100 reais por mês. A gente tá vendo por mês isso aí, obviamente, porque também se você comprar um colete de 40 reais num mês, você gastou 40 reais. Mas se você quer um colete e uma samba canção, você já gastou 40 mais 20, então aí os preços, os custos vão aumentando, lembrando sempre que são custos muito variáveis, vai depender de quanto você gasta. Tô colocando numa média do que eu gastaria por mês, porque é o que hoje no quarto ano de faculdade eu consigo ver que é coisas que eu já gastei, são coisas que eu já gastei. Então aí a gente já vai indo e subindo um pouco mais. Podemos contar a lista de materiais no caso do terceiro ano, do segundo, terceiro ano e quarto ano, que as coisas que a gente precisa comprar para a faculdade. No terceiro ano são cerca de 12 mil reais. Isso sobe ou desce dependendo do dólar, dependendo de que época do ano nós estamos. Se for no começo do ano é mais caro, se for no final do ano é mais barato. E aí a gente divide isso em 12 meses, então a gente pode colocar uns 1.000 reais a mais no terceiro ano por mês, se você não puder pagar à vista. Então, no primeiro ano a gente chega a gastar, então, pelo menos uns 2.000 reais. Vamos pôr uns 2.000 reais, porque a gente precisa sempre ter uma folga, se sobrar, não é? Sempre bom ter uma sobra. Então, uns 2.000 reais em média no primeiro ano. No segundo ano a gente pode colocar uns 2.500, porque também temos lista de materiais e também temos mais gastos que a gente aprende a lidar. No terceiro ano a gente pode colocar os 2.000 reais do primeiro ano, mais os 1.000 reais da lista de materiais, que dariam os 12.000 reais, que são os 12.000 reais. Então a gente, dividindo em 12 vezes, nós teríamos então 3.000 e poucos reais no terceiro ano por mês. No quarto ano esse valor já cai, a gente pode colocar uns 2.000. Se a gente tiver já um controle dos gastos, já saber onde que entra, onde que sai o dinheiro, a gente pode colocar uma média de 2.000, 1.800, 1.900 por mês. E no quinto ano também esse valor ainda se mantém, considerando luz, água, telefone. Então, além dos gastos da faculdade, nós temos que entender que nossos gastos fora de casa, se você tiver um carro ainda, você tem que colocar pelo menos mais 100 e poucos reais de gasolina, se você tiver. Se você não tiver uma moto, talvez 100 reais de gasolina. Gasolina, eu digo combustível, álcool, né? Pelo menos uns 2.000 reais por mês durante a graduação inteira, né? Você não paga a graduação, mas você precisa pagar pra se deslocar, pra viver fora. Isso fora, né, a mesada, se você tiver uma mesada. Além dos gastos fixos, você tiver uma mesada, que seu pai te dá um dinheiro a mais pra você
comprar algumas coisas pra você viver, seja o que for. E também a gente considera aí entrando, se você assinar lá no primeiro ano as questões de comissão de formatura e for pagar durante os 5 anos de graduação, você encaixa aí uma média de R$140 também por mês a mais. Então chegamos nessa conclusão de que no final das contas você vai gastar em média uns R$2.000 por mês pra se manter fora, só pra você se manter numa kitnet morando sozinho. Tem como abaixar esse custo, tem como subir espontaneamente. Como eu falei, eu tenho amigos que moram e pagam R$400 de aluguel, mas eu tenho amigos que moram sozinho e que pagam R$1.200 de aluguel. Bom, os gastos eles são muito flutuantes e eles vão depender muito da pessoa e do que ela gasta por mês e quais são as necessidades dela. Então o que eu sempre digo e dou de dica pra quem vem me perguntar já tenham na ponta do lápis os gastos que vocês vão ter em média de água, de luz e de internet, mas aparentemente um valor entre R$700 e R$1.200 de aluguel, talvez menos, talvez mais, mas se você quiser morar sozinho é numa faixa que eu acho que é a faixa normal de preços, talvez até uns R$600. E tenham em mente que os gastos eles vão acontecer, imprevistos também vão acontecer, então já tenham na ponta do lápis e vejam se isso é uma coisa que vocês conseguem ter e manter, tá? Se existem meios de auxílio, sim, nós temos meios de auxílios. A Unesp aqui ela tem a moradia, que são cerca de 21 estudantes fixos, se eu não me engano. Eu não sei se precisa pagar ou se paga apenas um valor ilusório, assim, pra manter o lugar. O que eu sei da moradia é que você precisa declarar certa renda, né? Você precisa declarar que você não tem certa condição. E você precisa também manter uma certa nota, uma certa média bimestral para poder se manter nesse lugar. Eu sei que a Unesp também disponibiliza uma bolsa que é chamada de auxílio permanência, que, se eu não me engano, varia aí entre uns R$400 e R$500. Não sei se tá mais hoje, mas no primeiro ano quando eu entrei, se não me engano, eram uns R$450. Talvez não seja muito, mas já ajuda pelo menos a pagar um aluguel e já desafoga um pouco, com certeza. Isso a gente falou tudo até agora das pessoas que estudam fora. Agora, no caso de quem estuda na própria cidade, que é o meu caso, minha faculdade não é paga, como vocês já sabem, só que eu também tenho os meus gastos fixos por mês. Entre eles, eu tenho o meu gasto da formatura, que são R$140 por mês, que eu pago desde o primeiro ano. Então a gente já vai acrescentando. Eu tenho o meu cartãozinho, eu tenho um cartãozinho que o meu pai paga, que eu tenho um valor de R$200 nele, que eu posso gastar. Então nós já temos 140, R$340. Mais o transporte, que é cerca de 100 e poucos reais de álcool, gasolina que eu ponho por mês para poder ir para a faculdade e voltar. Então já estamos subindo mais um pouco nessa nossa escala. E aí mais o de comida, bebida que eu gasto em casa. Mas como eu moro com os meus pais, então este gasto ele existe, mas a gente não percebe, porque ele está aqui, considerando também meu pai e minha mãe. Então não é um gasto que dá pra pegar e separar e falar, o João está gastando isso com comida. Quando a gente gasta com comida, a gente gasta para nós três. Então é um gasto que existe, mas ele não vem à tona. A gente não consegue dizer ao certo qual é esse gasto, porque ele se mistura com os gastos do valor que entraria. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que de média, então, eu por mês eu devo gastar uns R$1.000, mais ou menos. Ainda assim é um valor que é alto pra quem tá na faculdade, tá? Dia a dia. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer dúvida sempre é só deixar aqui embaixo. Só dar o seu curtir e se inscrever aí, por favor. E até o próximo vídeo.